20º Encontro de Escritores do Mercosul. Educação e literatura em tempos de pandemia em Latinoamérica, ou na América Latina. Sou o escritor Marcos Coelho, brasileiro, do estado de Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. Tenho a gratíssima honra de participar com uma palestra com o título Literatura como ferramenta de ensino sobre a reflexão social e a percepção da memória na história regional. A relação entre memória e literatura é algo que apresenta toda a reconstrução do passado, implica na organização de lembranças tomadas de vivências pessoais e coletivas, seja do próprio imaginário, de sorte que forma como se estrutura o pensamento literário. Ora, o imaginário se opõe ao esquecimento, operando como uma espécie de resistência. Então, contar uma história significa elaborá-la subjetivamente, utilizando a linguagem como ferramenta e a memória como fonte. O processo da escrita atuará como que definindo diferentes ambientes literários que podem variar intensamente conforme o tempo, o lugar e o público. E aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa experiência dileta com a literatura é muito ampla e a sua gama imensa. Mas dentre essas experiências, o que mais marca a nossa história é o livro Inocência, visto que o Visconde de Toné, o autor, ele perfaz a história no então Mato Grosso, no século XIX, e a partir da sua experiência, o livro Inocência marca então como símbolo do estado de Mato Grosso do Sul e através da sua descritiva como era a nossa natureza e as pessoas àquela época. Seja um romance, então um conto ou mesmo uma notícia de jornal, vamos sempre poder identificar essa relação de forma que se dá entre o autor e seu leitor, pela via da linguagem, contra um fundo comum, um tecido de elementos. Então, a memória permeia o intérprete e ajuda a interpretar, então, a penetrar nos escaninhos desses personagens e ambientes articulados nos seus estilos e nas escolas da época. Memória e literatura remonta a Homero, desde a declaração poética, antes mesmo do surgimento do termo literatura. Apenas era poiesis ou a poesia. Numa civilização sem escrita, com uma utilização ainda restrita, o poeta tinha um papel fundamental: narrar o passado, contar a história. São vários modos de produção e circulação de obra literária. Das últimas possibilidades de pensar memória, destacamos as que valem lembrar esse ato de narrar. Recordamos os velhos anciãos indígenas à beira das fogueiras, o astucioso Ulisses, que tarda o regresso para ter o que contar, Sherazade, nas 1001 noites, com seus fios de enredo, tramas de desejo, as histórias tecidas e retecidas ou desfeitas de boca em boca, ouvido em ouvido. Os casos de família dos velhos, de fatos passados que brotam como avencas nas paredes que se vão demolindo. Então, nas palavras do regionalismo, na experiência de Mato Grosso do Sul, nós vemos que todos esses aspectos eles se interpõem, tanto do povo nativo quanto do povo que vem como colonizador, e a experiência mais próxima ou mais própria do que significa esse registro literário para a arguição da memória, nas palavras de Celina Jalad, para destacar a importância de ter um romance símbolo de Mato Grosso do Sul, ela diz assim: declarar Inocência, o romance símbolo de Mato Grosso do Sul, é justo presente para a cultura e a história dessa brava gente do Bolsão, em especial do povo desse cinquentenário Paranaíba. Escrito em 1872, Inocência pode ser considerada a obra-prima do romance regionalista,
sertão do Mato Grosso do nosso romantismo. Seu autor, Visconde de Toné, soube unir o seu conhecimento prático do país, adquirido em inúmeras viagens na condição de militar, o seu agudo senso de observação da natureza e da vida social do sertão brasileiro. Dia 4 de julho, foi o dia escolhido. Por que ele escolheu? Essa intimidade que o autor tem com a sua relação e a sua experiência com a história é que determina realmente a relação da história, literatura, do modo literário como ele vai abranger todo esse conteúdo de história e vai registrar em palavras como acontecia a época. E ele tem, então, um encontro com uma jovem que chama Jacinta Garcia, na casa do avô dela, no sertão de Santana de Parnaíba, e ali Toné ficou tão encantado com a beleza da jovem que a transformou na heroína Inocência do romance. Em 1867 ele teve essa experiência e isso acabou sendo transmutado para a obra. Então, uma experiência literária em que nós podemos e devemos sim tratar como os valores históricos, eles são imprescindíveis para as gerações futuras. Na cidade de Dourados nós temos a Academia Douradeense de Letras que fomenta essa experiência e procura guardar no seu acervo todas essas indicações que esses autores venham a tratar. Cada autor trata a maneira como sabe, como conhece, mas todos acabam trabalhando com isso. Então a cultura ela tem que estar presente nos meios da educação, tem que ser utilizada assim como ferramenta, e justamente foi a literatura que nesse tempo de pandemia tornou possível que nós não nos perdêssemos, né, nos anais da história. Foi através da literatura que a gente se reencontra, a gente busca nessas outras vivências melhores, experiências e sentimentos que nos ajudem a ultrapassar esses momentos mais angustiantes que a pandemia nos trouxe. Então são essas memórias, né, as fotografias que a literatura faz através de palavras, que colocam, conduzem essas sementes como em balões e jogam nos anais do tempo. A gente não sabe onde vai germinar, mas a gente sabe que é vida pulsante nas letras que se transmutam naquela realidade. A poesia, ela sai às ruas quando ela vai à escola e da escola vai então para as crianças e essas crianças se tornam adultos e tudo isso vai modificando o seu caráter ou vai amoldando ou moldando as suas experiências para que elas possam ter discernimentos, raciocínios, críticas, ter um senso crítico àquilo que lhe é dado, que lhe é colocado. Aqui nós temos o cordel também, todos os gêneros em si que são de experiências populares que acabam se registrando. E aí vem a grande pergunta, que marca que nós vamos deixar, né, para a futura geração, para a vida que vem após a nossa passagem. Como o pássaro deixa sua pegada, o cão, o cachorro, o perro deixa sua pegada, e o humano, que pegada que vai deixar? E aí nós temos ali Manuel de Barros, que foi um grande poeta, e os seus ensinos, aquilo que ele procurou trabalhar em arte, também ajustou a sua história. Quem anda nos trilhos do trem, quem anda nos trilhos é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras, né? Liberdade caça jeito. Então são falas do Manuel de Barros. Então quem anda em trilho, né? Então trem de ferro. Mas como ele é água, ele flui entre pedras. Então como a literatura também, ela vai além dos espaços em que pode ser direcionada. A água vai em todos os espaços, né? E nós também, através da literatura, temos que ter essa experiência. Quem guarda a literatura são os seus literatos. Quem produz literatura são aqueles que vão guardar essa memória em seus livros. Então, uma fala minha que eu quero deixar para concluir essa nossa experiência nesse encontro de escritores do Mercosul a educação
É a resposta para a cidadania real. Muito obrigado, graças, meus irmãos. Salve a literatura e a educação, o único caminho para o progresso e dignidade humana. Quem escreve a sua história conserva a memória para a próxima geração acertar o rumo ou ganhar nova perspectiva para um mundo melhor. Marcos Coelho. Muito obrigado.